Ok? Então, Gênesis capítulo 39, nós vamos ler a partir do verso 20, tá bom? Vamos ler o final do capítulo 39 e vamos emendar no capítulo 40. Então vamos ler Gênesis 39, de 20 a 23, e na sequência nós vamos entrar no capítulo 40, e vamos ler também todo o capítulo, porque é importante para o entendimento do texto aqui nessa noite, tá bom? Então Gênesis 39, a partir do verso 20, não temos na projeção, temos algumas bíblias ali atrás se você precisar, hoje nós não temos a projeção com o texto, tá bom? Gênesis 39, de 20 a 23, e já emendamos também a leitura no capítulo 40. Então, assim nos diz a palavra de Deus nessa noite. Ele agarrou José e o pôs na cadeia, onde ficavam os presos do rei, e José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Capítulo 40. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros, e mandou que fossem postos na cadeia que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam: cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair dessa cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir parar na cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei, e as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim: o seu sonho quer dizer isto: os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei, e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Vamos orar?
Deus, a tua palavra já foi lida, a tua palavra por si só é abençoadora, e eu sei que ela já está falando ao nosso coração. Obrigado por essa liberdade que nós temos de ler as Escrituras Sagradas e encontrarmos vida nela. Pedimos que hoje ela cumpra o propósito, Pai, para o qual ela foi designada. Que, como a tua palavra mesmo diz, ela não volte vazia, mas que possa alcançar o nosso coração, nossa alma, que possa alcançar a nossa vida, e que nós sejamos edificados por ela nessa noite. Peço a tua unção. Eu sou um pecador, totalmente necessitado da tua graça e misericórdia. Estou aqui pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu peço a tua unção, a unção do alto, a unção fresca nessa noite sobre a minha vida. Que seja o Senhor falando através de mim. E eu peço pelos meus irmãos também, Senhor, para que cada coração seja como um solo fértil, onde a semente vai ser plantada nessa noite. E essa semente vai produzir o fruto, ou os frutos que o Senhor quer produzir nas nossas vidas. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós temos visto até aqui que a nossa relação com Deus, ela é como uma via de mão dupla. E nessa via de mão dupla, há movimentos que são de Deus e há movimentos que são nossos. Como em toda estrada de mão dupla, há carros que vão e há carros que vêm. E na relação com Deus não se faz diferente. Porque o que nós percebemos, tanto nos relatos bíblicos, como na nossa própria relação com Deus, é que tem horas em que Deus vem, que Deus se manifesta, que Deus fala. Tem horas que Deus dá-se a conhecer. Tem momentos em que Deus, Ele rasga os céus, às vezes de maneira extraordinária, mas na maioria das vezes usando o ordinário da vida. Ele vem ao nosso encontro, usando pessoas, situações. E há momentos, e deve ser assim, ou deveria ser assim na nossa vida, na vida do cristão, onde também nós vamos até Deus. Nós buscamos a presença de Deus. Porque isto é relacionamento. Em qualquer relacionamento, ou existe essa via de mão dupla, ou não dá para se falar de relacionamento. Ou é algo bilateral, ou nós vamos viver um isolamento achando que estamos nos relacionando com Deus. E como já lhes disse, isso acontece em todo e qualquer relacionamento. E na relação com Deus, o que acontece é que, embora Deus sempre seja o ator principal, sempre seja a figura mais importante desse relacionamento, na sua soberania, Ele decidiu muitas vezes fazer com que a bola venha para o nosso campo, onde nós temos muitas vezes que tomar algumas iniciativas, temos que fazer algumas coisas, temos que sair do lugar vencendo algumas inércias, sob pena de não vermos algumas coisas acontecerem na vida da gente, e o pior, depois ainda reclamarmos com Deus porque Ele não agiu. Mas, repito, como em todo e qualquer relacionamento, a bola às vezes vai estar no nosso campo e às vezes vai estar no campo de Deus. Mas repito, sem deixar, sem desfazer a verdade, a realidade de que Deus sempre vai ser o ator principal e sempre vai ter a última palavra na nossa vida, porque Ele é um Deus soberano. E a história do José, ela nos deixa muito claro essa realidade, ou clara essa realidade, o fato de que na relação com Deus existe essa bilateralidade, essa via de mão dupla, onde às vezes Deus age e às vezes Deus manda que nós venhamos agir. E a história de José, como nós temos visto até aqui, ela está recheada de ações de Deus e de ações de José, atitudes de Deus e atitudes de José, iniciativas de Deus, iniciativas de José. E hoje
nós vamos continuar aqui nessa abordagem, nesse estudo, nessa exposição da história do José, e nós vamos continuar aqui nos encontrando com algumas verdades, com algumas lições que creio eu que podem abençoar a nossa vida. E a primeira verdade, a primeira lição que eu encontro nesse texto que nós lemos hoje, pegando o finalzinho do capítulo 39 e avançando para o capítulo 40, a primeira verdade que eu encontro nesse texto é que José, de verdade, era um cara abençoado. Mas o que me chama a atenção é no verso 21 ainda do capítulo 39, quando o texto fala assim: mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. É interessante isso, né? Porque quando a gente olha para a história do José, a gente percebe que nesse momento, e essa história não era algo novo na vida do José, ou seja, está preso, está numa situação difícil, está vivendo um drama, não era a primeira vez que isso acontecia na vida do José. O texto começa dizendo que o José ficou na prisão, e continua nos informando que Deus estava com ele. Numa leitura rápida, você pode parar de repente e pensar assim: peraí, deve ter alguma coisa errada. Porque o que eu ouço hoje em dia é: se Deus está com você, coisas como essas não te acontecem. Se você é um abençoado, você não passa por essas vicissitudes. Se você é um cara que tem a presença de Deus na sua vida, o mal não chega à tua porta. Se você é um dizimista fiel, você não fica sem grana. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não fica doente. E quando eu paro para olhar esse texto, o que eu percebo é que essas falas modernas, e eu posso afirmar sem medo de errar, são no mínimo falaciosas. Essas falas modernas, não sei se são modernas, né, mas essas falas que nós encontramos não condizem com a realidade bíblica. Por quê? Porque o texto deixa muito claro que na vida de José não era assim que funcionava. Porque o texto diz que o José estava na prisão, mas Deus estava com ele. O que me chama a atenção é que o cenário mudou, as circunstâncias mudaram, as personagens mudaram, mas o Senhor continuou com José. Olha que coisa interessante nós encontramos nesse texto. O texto diz que José estava na prisão, mas o Senhor era com ele e manifestou a bondade dele na vida do José. Irmãos, isso é fantástico, porque isso mostra que a bondade de Deus, ou a presença de Deus na nossa vida, independe das circunstâncias, independe das pessoas, independe das situações que nós possamos estar passando na vida da gente. Se trata de uma bondade, de uma presença absoluta e incondicional na minha vida e na sua vida. Isso significa dizer que às vezes o fato de nós estarmos vivendo alguns dramas pessoais, isso não significa dizer que Deus nos abandonou. Aliás, esse é um drama humano, né? Quantos de nós, quando nós passamos por algumas situações difíceis, nós não clamamos, ou como os salmistas muitas vezes faziam: Senhor, cadê você? Onde o Senhor está? Porque no fundo, nós achamos que Deus nos abandonou, que Deus não está conosco. Mas a história do José nos mostra nessa noite que a presença de Deus na nossa vida é incondicional, independe das circunstâncias. Deus está conosco e ponto. A presença de Deus é real. Eu posso não estar sentindo, eu posso estar insensível ao mover de Deus, as dores podem estar tentando ou conseguindo às vezes apagar um pouco a minha percepção de Deus, mas o fato de eu não perceber Deus algumas vezes na minha vida, agindo na minha vida, não significa dizer que Ele não está presente e agindo efetivamente na minha história e na minha vida. E o texto nos mostra que Deus estava com José, embora José estivesse na prisão, e a bondade de Deus alcançou a vida de José. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Deus é bom, irmão. Deus é bom, minha irmã. E Deus, muitas vezes nós temos uma visão tão equivocada de Deus, né? Achamos que Deus está doido para destruir a gente. Achamos que Deus está doido para arrebentar com a gente. Quando a gente comete um pecado que a gente julga ser mais grave do que os outros que nós já cometemos, né? Tem um negócio engraçado: a gente peca o dia inteiro, o tempo todo, mas alguns pecados que nós cometemos, nós achamos que esse agora não tem jeito, ou esse agora não tem jeito.
E a gente acha que Deus está doido para vir com uma flecha, com uma lança, jogar em cima da gente, acabar com a gente. Não, claro, Deus é santo, e Deus quer que nós sejamos santos. Deus abomina o pecado, mas Deus ama o pecador, sobretudo o pecador contrito, arrependido. E o que eu queria que você entendesse nessa noite é que a bondade de Deus é algo real na nossa vida, e Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Nós estava conversando até hoje com uma pessoa, né, que, enfim, não vem o caso quem, mas ela dizia o seguinte, que, pastor, a gente tem que fazer por onde merecer, né, as bênçãos de Deus, né, a gente tem que fazer por onde. Eu fiquei vendo assim, minha irmã, você acha mesmo que a gente tem que fazer por onde receber as bênçãos de Deus? E assim, eu tomei um cuidado, porque já é uma pessoa de idade, né, mas eu falava para ela, né, a gente tem que aprender a depender da graça de Deus também, né, e tudo. Sabe por quê? A gente às vezes é muito legalista. Nós, parece que o tempo passou, a história passou, né? A gente leu o Novo Testamento, ouve sobre a graça, lê sobre a graça, mas nós continuamos na lei. E a gente acha que Deus, ou a gente anda na linha o tempo todo, ou Deus vai fulminar a gente. Tem uma história interessante, né, que diz assim, olha, quem não dá dízimo na igreja, gasta dinheiro na farmácia. Não sei se você já ouviu isso, né? Se você não der dízimo na igreja, crente que não dá dízimo na igreja, gasta dinheiro na farmácia. Vou começar a usar esse negócio aqui, viu? Eu vou começar a usar esse negócio aqui. Mas isso é horrível, porque isso não é evangelho. Deus é bom. Deus não quer te coagir, Deus não quer te pressionar. Deus quer quebrantar teu coração. Deus quer que você se conscientize. Mas Deus não vai condicionar bênçãos a algumas atitudes suas, porque Ele conhece você. Ele me conhece, Ele sabe da minha fragilidade, Ele sabe da minha inconstância. Imagina que se Deus, para Deus agir com bondade na minha vida, na vida dos outros, se Deus dependesse de mim, eu acordo de manhã de um jeito, de tarde estou de outro. De manhã eu estou com humor, de noite eu vou dormir com outro. Uma inconstância absurda. Imagina Deus dependendo de mim para fazer alguma coisa, não dá. Deus é bom. O Salmo 33, verso 5 diz que a bondade de Deus enche a terra. Coisa maravilhosa, né? Deus é tão bom que faz com que essa bondade chegue sobre nós e chegue sobre o vizinho chato ali. E não é verdade? É bondade de Deus. Eu olho para o homem com raiva, Deus olha para ele com misericórdia. Aí amanhã ele vai e fecha um excelente negócio. Se eu fico sabendo, eu falo, caramba, como é que Deus faz um negócio desse? Sujeito implicando com a igreja, está prosperando. Aí vem meu coração duro, brigando com Deus, porque o vizinho, que aos meus olhos é ímpio, e não se relaciona com ele, está implicando com a igreja. Deus não age assim. Deus tem prazer em abençoar, Deus tem prazer em dar, Deus tem prazer em manifestar a sua bondade, e a bondade de Deus muitas vezes vai se manifestar nas adversidades da vida, nas tribulações que nós passamos, nos vales que nós percorremos. Assim, muitas vezes, a bondade de Deus se manifesta. Uma segunda verdade que eu percebo nesse texto que nós lemos, é que José era alguém que fazia das dificuldades oportunidades. Grava isso. O José era alguém que fazia das dificuldades oportunidades. Preste atenção. Olha só o que os versos 21 a 23 vão nos dizer nessa noite. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Olha só, ele havia conquistado a simpatia do Potifar lá atrás, na casa do Potifar, como nós vimos nos capítulos anteriores, e agora ele conquistou a simpatia do carcereiro. O carcereiro, pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Presença de Deus com José, presença de Deus na vida do José, fez com que os carcereiros sentissem simpatia por ele, e quando José fazia as coisas, Deus abençoava as mãos de José naquilo que ele realizava. Foi assim na casa do Potifar, como já lhes disse aqui, já vimos anteriormente, e isso é interessante, porque nos mostra que o José foi alguém que, quando as coisas começavam a se tornar difíceis para ele era alguém que se reinventava. Meu irmão, minha irmã, o cristão, o discípulo de Jesus,
quando passa por uma dificuldade, precisa aprender a se reinventar em algumas situações. Ou nós aprendemos a nos reinventar em algumas situações da vida, ou nós vamos ficar prostrados, resmungando, murmurando, porque as coisas nunca dão certo para a gente. Agora preste atenção, ao invés do José ficar murmurando, já estou eu na prisão de novo, olha, poxa Deus, saí, fiquei tão pouco tempo na casa do Potifar, quando eu pensei que as coisas fossem começar a dar certo para mim, começar a dar errado, já estou eu na prisão de novo. Não, sabe o que aconteceu? O José foi alguém que buscou caminhos, buscou alternativas. Sabe qual foi a consequência disso? Ele se tornou o administrador da prisão. E tem um detalhe, é óbvio, e aí lembra da via de mão dupla, né, que eu dizia no início, é óbvio que o principal fator foi a presença de Deus na vida do José, mas eu não tenho dúvida de que aquele carcereiro, assim como Potifar anteriormente, percebeu potencial em José. O carcereiro não confiaria aquela prisão ao José se não visse potencial nele. Potifar não confiaria a sua casa, a administração da sua casa ao José, se não percebesse potencial no José. E aí que eu quero que você entenda, o José, no meio do seu drama pessoal, ele deve ter parado e pensado assim: caramba, o que eu posso fazer para minimizar o meu sofrimento? O que está ao meu alcance para minimizar a minha dor? Para que eu consiga, ou que eu tente sair da situação que eu estou. Meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, em nome de Jesus, se hoje você chegou aqui na qualidade de alguém que está vivendo um vale, um deserto, um buraco, uma prisão, é tempo de você começar a buscar em Deus alternativas para a tua saída, para uma saída. Não adianta ficar se lamentando, não adianta ficar chorando. Levanta, sacode a poeira, certo? Busca Deus, ora a Deus e sai do lugar. Eu tenho uma tese, isso é Bíblia que diz, certo? Se você ficar chorando num canto, se lamentando, Deus ouve o seu choro, Deus cuida de você, é bem verdade. Mas eu acredito que se você, no meio das suas dificuldades, dos seus dramas, das suas lutas, se você se levanta, se você ergue a cabeça, se você entrega a sua vida a Deus e fala: Deus, eu vou sair, eu não sei para onde eu estou indo, mas eu vou sair. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei que caminho seguir, mas eu vou fazer como Abraão, eu vou, pela fé eu vou para algum lugar. Eu acredito que Deus vai abrindo os caminhos e que Deus vai te dando as oportunidades. O que você precisa é sair da inércia, o que você precisa é começar a colocar esse potencial que Deus deu para você em ação. José era um cara assim, José era alguém com potencial. Imagino eu, né, que na vida do José, o carcereiro e Potifar viram o potencial. Não foi no José sentado lá, ó, fica aqui, né, esperando ver o que vai dar, sentar aqui num cantinho, não. Eu acredito que quando o carcereiro veio lá com a mão, quem sabe, cheio de bandejas, né, ou de sei lá o que ele onde que ele servia comida para os presos, né, todo enrolado, o José: não, peraí, deixa eu te ajudar aqui, cara, vem cá, dá um pouquinho aqui, deixa eu dar uma força para você. Aí o carcereiro olhou para José: pô, esse cara é diferente, eu estou aqui no sufoco e ele está tentando me ajudar. Eu acredito que toda vez, o texto não fala, ou aconteceu, que deve ter acontecido com Potifar, e aconteceu com o carcereiro, é que viram esse potencial na vida do José para fazer alguma coisa diferente. Então, ao perceberem esse potencial em José, simplesmente, eles começaram a perceber que ali estava alguém que fazia diferença, que podia fazer diferença. E o carcereiro, ele viu esse potencial na vida do José. Vamos avançar? Uma outra verdade que eu percebo desse texto é que José, ele realizava e Deus dava bom êxito ao que ele fazia. Olha que coisa bonita nós encontramos no verso 23 do capítulo 39. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque o texto não diz que Deus fazia por José. O texto diz que José fazia, e Deus abençoava o que José fazia. O texto diz que o José colocava a mão. O texto diz que o José saía do lugar, e Deus honrava o José mais uma vez. Meu irmão, minha irmã, se você não sair do lugar, dificilmente Deus vai fazer por você.
Tem coisas, mais uma vez, que Deus decidiu na sua soberania, que vai ser você que vai fazer. Tem crente que passa a vida inteira esperando o milagre de Deus, passa a vida inteira esperando ver alguma coisa de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, não me interprete mal, mas pode ser que você passe essa existência inteira esperando e Deus não faça na perspectiva que você tem colocado esse desejo, essa vontade de ver Deus agir. Sai do lugar, vai fazer alguma coisa. Eu dizia quando eu preguei essa mensagem no culto da manhã, já há algumas semanas, que é tempo da gente começar a perceber as oportunidades. Está difícil, perdeu o emprego, não está conseguindo se recolocar na posição que você quer tanto, vai fazer outra coisa, se reinventa, veja outras possibilidades, vai se capacitar, vai estudar, vai fazer um curso, vai buscar caminhos, vai espalhar currículos por aí, porque às vezes a gente fica esperando um negócio cair do céu, mas se a gente não fizer alguma coisa, não vai, o mundo não vai te ver se você não der as caras. É importante isso. E aí quando eu falo que Deus, você faz e Deus age, para que isso aconteça, eu acredito que duas coisas pelo menos tem que acontecer na sua ação. Primeiro é a efetividade, que é justamente o sair do lugar, que é justamente o colocar a mão na massa, que é justamente buscar as alternativas e buscar fazer o seu melhor. Entregue-se, dedique-se ao que você vai fazer, não faça de qualquer jeito. Se você vai fazer uma coxinha de galinha para vender na esquina no sinal, apenas a título de exemplo, faça a melhor coxinha do bairro. Se você vai vender artesanato, porque você está desempregado, faça um curso, se aprimore e faça o melhor artesanato da região. Sabe por quê? Se você tiver esse desejo no coração, você vai fazer e Deus vai te abençoar. O texto é claro ao dizer que José fazia e Deus o abençoava. José colocava a mão e Deus dava graça. Se você se acordar cedo, não ficar dormindo até tarde, se você for se preparar, se capacitar, se você se dedicar, eu ouso nessa noite afirmar sem medo de errar, você vai ser bem sucedido no seu empreendimento, você vai ser bem sucedido naquilo que você está fazendo. Então, dedique-se, é a efetividade, é o empenho, é o querer vencer, mas também precisa de afetividade, tem que ter amor. E aí você vai buscar fazer esse seu empreendimento com coração, tem a ver com a entrega, tem a ver com o desejo de abençoar vidas. Fala: Deus, eu estou indo, eu vou fazer essa coxinha de galinha, essa empadinha, esse artesanato, mas Deus, usa esse negócio de alguma forma para abençoar alguém. Usa a minha vida, o meu diálogo, a minha fala de alguma forma para melhorar a vida e o dia de alguém. E aí, imagina, enquanto você faz o seu artesanato, a sua empadinha, a sua coxinha, sei lá o que, ou mesmo o seu trabalho que você está fazendo aí, você fala: Deus, que a minha vida hoje sirva para abençoar alguém, para produzir um sorriso, quem sabe em alguém que está tão triste, para abençoar vidas que quem sabe que estão precisando tanto da tua graça. Então, meus irmãos, quando nós agimos com efetividade e com afetividade, Deus vem com a sua bênção e derrama sobre nós somos bem-sucedidos. Olha a história do José. Vou avançar. Se por um lado José fazia e Deus abençoava, por outro lado Deus agia e o José era abençoado. Olha que coisa interessante, nós encontramos no capítulo 40 agora, os versos 1 e 3. Passando algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por dois dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros, e mandou que fossem postos na cadeia que ficava na casa do capitão da guarda. Preste atenção agora, no mesmo lugar onde José estava preso. Olha que coisa maravilhosa, olha as surpresas de Deus, olha os presentes de Deus. Às vezes Deus está agindo no macro, na história, para alcançar nossa vida aqui no micro. Deus está agindo no geral,
para nos alcançar aqui no particular. Muitas vezes Deus está movendo a história aqui em cima, mexendo os governos aqui em cima, mexendo os poderosos aqui em cima, mexendo com pessoas aqui em cima, para alcançar a gente aqui embaixo. Olha a história. O texto diz que o padeiro e o copeiro do rei do Egito fizeram algumas coisas ruins que o rei não se agradou, e o rei mandou os dois para a cadeia. E onde esses caras foram parar? No mesmo lugar onde José estava preso. Sabe o que é isso? É Deus historicamente mexendo os seus pauzinhos. Meu irmão, minha irmã, enquanto nós estamos aqui num domingo como esse, ouvindo a palavra de Deus, adorando a Deus, Deus está mexendo os seus pauzinhos. Enquanto você está dormindo na sua casa e você acha que nada está acontecendo, Deus está mexendo os seus pauzinhos. Uma dança das cadeiras está acontecendo. Situações vão sendo mudadas no mundo espiritual. Deus vai convencendo pessoas que você sequer conhece, mas uma decisão em algum lugar, em algum momento, de uma pessoa que você sequer conhece, pode ter poder sobre a tua vida. Sabe o que é isso? Isso é a soberana vontade de Deus se cumprindo na história, fazendo com que os seus filhos sejam alcançados pela sua graça. E Deus move céus e terra para nos alcançar. E olha, Deus manda que você faça, Deus manda que você haja, mas Ele sabe que tem coisas que você não pode fazer. Ele sabe que tem coisas que não estão ao seu alcance. E quando você se esbarrar em coisas que você não tem capacidade para fazer e para resolver, não se preocupe, porque aí entra o agir de Deus, entra o sobrenatural de Deus. O padeiro e o copeiro do faraó têm esses sonhos, ou eles pecam, melhor dizendo, erram com o rei do Egito, com o faraó ou contra o faraó, vão parar na prisão. E o texto continua dizendo que os dois sonham. E quem estava lá? O especialista em interpretar sonhos pela graça de Deus. E o que me chama a atenção é que quando José chega diante deles para servi-los, e vê os dois entristecidos, cabisbaixos, e pergunta: vem cá, vocês estão tão tristes hoje? Cara, nós tivemos alguns sonhos, eu sonhei, e o copeiro e o padeiro também sonhou, e nós não sabemos a interpretação desses sonhos, ninguém sabe, e a gente está aqui angustiado. E a resposta de José vem de imediato: não é Deus o grande, o que pode, melhor dizendo, interpretações? Não é Deus o único que pode dar interpretação para os sonhos? Gente, tem horas que nós vamos fazer tudo que está ao nosso alcance, mas as coisas não vão sair do lugar, ou vão sair do lugar até certo ponto, e vão esbarrar numa coisa chamada impossibilidade. Daqui, só milagre. Essa é a hora que Deus age. Portanto, sai do lugar, dê os passos. Se o mar vermelho se colocar diante de você, não se preocupe, porque se Deus levou você até o limite do mar vermelho, Ele vai abrir o mar para você passar. Ele vai fazer alguma coisa na sua história, Ele vai dar um jeito nessa impossibilidade, porque isso é promessa dEle para a sua vida. Apenas faça a sua parte, apenas saia do lugar, apenas liberte-se dessa inércia que prende você, e faça alguma coisa, e deixe com Deus o resto, porque o que depender de milagre, Ele vai agir, porque é a promessa dEle. Para avançar um pouco mais, uma outra verdade nesse texto que nós encontramos, é que Deus usa, já falamos isso de alguma forma, Deus usa as adversidades para nos preparar, para coisas grandes, quem sabe, que possam estar à nossa frente. Olha para a vida do José, que coisa maravilhosa, né? No verso 4 do capítulo 40, o texto assim nos diz: eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Preste atenção nisso. José era até então um filhinho de papai na sua casa, amado pelo pai, os irmãos todos trabalhando, e ele ficava só levando as notícias para o pai: meus irmãos estão fazendo isso, meus irmãos estão aprontando. Era o filho amado do pai e tinha os seus benefícios por conta disso. De repente José vai parar na casa do Potifar, e o texto diz que o José começou a servir a casa do Potifar. Pelo que parece, não era algo comum, natural no José, a arte de servir.
ele vai parar na casa do Potifar e começa a servir o Potifar e a sua casa. Ele é assediado pela mulher do Potifar, rejeita aquela sedução, sai correndo daquela tentação, por conta disso vai parar na cadeia. O que acontece com José? Recebe a incumbência de servir os presos e se preocupar em administrar a prisão para o carcereiro. Queridos, às vezes, alguns vales que nós passamos, algumas lutas que nós vivemos, algumas situações difíceis que nós somos submetidos, acontecem para que nós sejamos preparados para enfrentarmos ou vivermos coisas grandes lá na frente. Olha o que aconteceu com José avançando na história. Servo na casa do Potifar, servo no cárcere, ali junto ao carcereiro, e o que ele teve de habilidades, ou aprendeu ali, nesse vale, nessas prisões, nesses desertos, fez com que ele se tornasse habilitado para ocupar o cargo que ele veio a ocupar no Egito. Ele se tornou governador do Egito, o segundo homem mais importante do Egito, e administrou todas as finanças do Egito, mas precisou passar por 2 estágios não remunerados. Você que é estagiário, reclama do seu estágio que não é remunerado muitas vezes? José, primeiro estágio, casa do Potifar. Segundo estágio, dentro do cárcere. O que ele aprendeu nesses lugares serviu de base, deu a ele estrutura, fez com que ele desenvolvesse habilidades imprescindíveis no cargo que ele veio ocupar como governador do Egito. O deserto, o vale, a situação difícil, preparando o homem de Deus para algo maior na sua vida. Que coisa maravilhosa. Algumas habilidades, alguns dons, algumas coisas que nós aprendemos ao longo da vida, que nós às vezes ficamos pensando assim, o que eu vou fazer com isso? Chega uma hora que Deus vai te usar com aquela habilidade, com aquele dom que Ele te deu. Avançando, José também era alguém que não se acomodava diante das situações difíceis. Olha só os versos 14 e 15 do capítulo 40. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e por favor tenha bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair dessa cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito, e mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir parar na cadeia. José estava na cadeia, mas as coisas começaram a melhorar, certo? Se tornou administrador da prisão. Ele podia parar e pensar assim, caramba, já passei uma luta tão grande lá fora, né? Já sou administrador da prisão, estou aqui já com status, né? Não sou mais um preso qualquer, eu sou agora aqui em cima, eu, né, tomo conta dos outros presos. Tá bom ficar por aqui, as coisas já melhoraram um pouco? Não, o José não se acomodou com aquela situação, tinha melhorado, mas ele sabia que podia ser melhor. Tinha melhorado, mas ele sabia que poderia haver uma transformação radical e completa na sua vida. E quando ele interpreta os sonhos, ele vira para o copeiro e fala assim, olha, quando você sair daqui, lembre-se de mim, fale lá com o rei do Egito a meu respeito, por favor, me dá uma força, porque eu não quero ficar aqui. Olha, eu sou bem tratado pelo carcereiro, as coisas melhoraram para mim, mas eu quero sair daqui. O José era alguém que não se acomodava diante das situações difíceis e nem diante das coisas que ele já havia conquistado. Ele sabia que ele podia ir mais além, ele sabia que ele podia conquistar mais. E por fim, eu termino essa mensagem nessa noite dizendo para você também que uma outra lição, uma outra verdade que eu encontro nesse texto é que o José, ele nos mostra, nos ensina também que embora muitas vezes sejamos esquecidos pelos homens, nós não somos esquecidos por Deus. Olha que coisa linda, o verso 23 nos diz, coisa linda para nós como lição, mas duro para José naquele momento. Porém o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Eu fico imaginando a expectativa do José ao interpretar aquele sonho e ver ali alguém, ou naquela pessoa, a possibilidade de sair daquela prisão. E o texto diz que o José foi completamente esquecido por aquele homem. O texto não é claro, mas parece que José ficou naquela cadeia por 2 anos.
Imagina, 2 anos preso injustamente, esquecido, quem sabe em alguns momentos com crise de fé, achando que Deus o havia abandonado, mas, como nós vamos ver na semana que vem, Deus continuava mexendo os seus pauzinhos. Deus continuava agindo, embora José não percebesse. E o José continuou na prisão. O copeiro se esqueceu dele, mas Deus não se esqueceu do José. Meu irmão, minha irmã, você está aqui nessa noite, e eu não sei se você entrou aqui achando que Deus se esqueceu de você, mas uma coisa eu posso te garantir à luz das Escrituras Sagradas: Deus jamais se esquece dos seus filhos. Deus jamais se esquece dos seus servos. E Deus trabalha diuturnamente para consolar, para abrir portas, para fechar portas que têm que ser fechadas, para quebrantar corações, o coração de pessoas que têm a ver com a nossa vida, com a nossa história. Deus está agindo. Pode ser que pessoas que você tanto confiou se esqueceram de você. Pode ser que pessoas que você apostou alguma coisa na vida delas, achando que elas tirariam você de uma situação difícil, essas pessoas tenham se esquecido de você. Mas essa noite eu te garanto que o teu Deus jamais se esqueceu, se esquece e se esquecerá de você. Deus está muito atento com cada detalhe da sua vida. Deus está muito atento com cada episódio, cada detalhe, cada coisa que possa acontecer com você é importante para Deus. Sabe aquilo que às vezes a gente pensa, isso aqui não tem importância para Deus, Deus não, é muito pequeno. Não. Deus se preocupa com as coisas maiores, com as questões macro da nossa existência, mas Deus também se preocupa com os mínimos detalhes. Tudo que diz respeito à nossa existência é importante para Deus. Deus jamais se esquece dos seus filhos. Então, independente do estado do teu coração, de como você tem entrado aqui nessa noite, à luz das Escrituras Sagradas, eu garanto a você que Deus continua agindo na sua vida, continua trabalhando por você. A única coisa que Ele deseja, que Ele quer, é que você não se acomode, que você não desista, que você não perca a esperança, que você não fique prostrado no lugar, cabisbaixo, murmurando, se remoendo nas suas dores, mas que você levante, dê a volta por cima, sacuda a poeira, saia do lugar e fale: Deus, eu vou, porque eu sei que o Senhor vai comigo. Eu vou sair do lugar, porque eu sei que o Senhor está segurando na minha mão. Eu vou em frente, porque eu sei que o Senhor me guia. Eu vou num caminho que eu nem sei muito bem para onde é, porque eu sei que o Senhor vai na frente, iluminando o meu caminho, abrindo as portas e livrando o meu caminho de todos os males. E eu vou em frente, porque eu sei que o Senhor está comigo. Portanto, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, o desejo do meu coração nessa noite, a minha oração, é que de verdade você saia daqui crendo que você não está sozinho, que existe um Deus que cuida de você, que se preocupa com você, que trabalha por você, mas que ao mesmo tempo chama você para essa relação que é uma via de mão dupla, dizendo para você: eu vou na tua direção, mas vem na minha também. Eu quero cruzar com você na estrada da vida, eu quero passar por você, eu quero abençoar você, mas eu estou indo na tua direção, vem na minha também, vem na minha direção, porque esse encontro vai ser maravilhoso. É o que eu acredito que Deus tem para mim e para você, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, nós vamos orar.